Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais um estudo da obra Livro dos Médiuns de Kardec. Vamos fazer o nosso preparo da obra Autoajuda e Autoajuda de Celi Durão, psicografia de Celi Durão e mensagem de Francisco Cipriano e Irmã Germana. O tema é Preciosidades. Hoje quero lhes falar sobre preciosidades, a importância de cada coisa, a importância de estar vivo, partilhar de toda a beleza do planeta Terra. As coisas mais preciosas de suas vidas estão à sua volta, bem perto de vocês. A preciosidade das palavras. A comunicação torna tudo mais fácil. Depende de vocês fazerem com que esta comunicação seja sempre positiva. Não ocultar sentimentos, porém, quando alguma palavra amarga lhes vier à mente, imediatamente procurem dissipá-la. Se há algo que possa ferir, ofender, diminuir, não digam. O bem mais precioso é seu pensamento, e a manifestação de suas ideias, através do verbo, é a forma como nosso Pai dotou o homem. Através do pensamento, forças espirituais se achegam e promovem mudanças radicais. Sua fé é um bem precioso. O amor, abrigado em seus corações, tem o poder de reunir, de modificar, de transformar. Os momentos preciosos são retidos em suas mentes. Sempre que pensamentos de saudade, de tristeza, de amargura aflorarem em suas mentes, pensem nos momentos felizes e pesem em sua balança interior o que vale mais a pena. A reunião de pessoas com o intuito de praticar a solidariedade é o maior bem que o ser humano encontra para a sua elevação espiritual. A beleza deste momento em que vocês reunidos à volta de uma mesa de caridade deve ser sentida como uma dádiva da espiritualidade. Neste instante, as falanges franciscanas os estão protegendo. As palavras de apoio moral, os conselhos, as palavras de amor aqui proferidas servem como bússolas para o seu dia a dia. Procurem superar suas dificuldades e nada temam. Vocês estão no caminho certo. Orem, rezem por toda a humanidade, que todos possam se entender e que a fraternidade impere entre todos. Espíritos evoluídos, como nosso bom Francisco de Assis, aqui deixaram seus exemplos e não é tão difícil segui-los. Leiam, procurem alargar seus conhecimentos. A preciosidade de suas ideias é algo que nunca lhes será tirado. Estão sempre prontos para enfrentarem quaisquer situações, quanto mais se preparem. Fiquem em paz. Então, com essa mensagem, vamos fazer a nossa prece, relaxando, elevando o pensamento a Deus, a Jesus, pedindo muita luz nas nossas vidas, inspiração em todos os momentos, nas nossas decisões, no uso do nosso livre-arbítrio, que abençoe nossos familiares, nossos lares e que nos ajude a ter um bom entendimento do estudo de hoje. Que Jesus continue conosco, graças a Deus. Bom, pessoal, hoje então nós vamos dar continuidade ao Livro dos Médiuns, estudando esse capítulo 24 da Identidade dos Espíritos, que é muito importante. Antes eu queria dar um alô para algumas pessoas. Hoje, para algumas que estão fora do Rio, só para a gente ter uma ideia de quantas pessoas nos acompanham, né? A Zeli Frigieri, lá de Itapetininga, São Paulo. O Hélio Viegas, de Betim, lá de Minas Gerais. A Sheila Abelhas, de Portugal. O Eugênio, de Caraguatatuba, pessoal lá do MAP. Doralina, de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. A Ladia, de BH. A Maria Risolete, de Limoeiro, Pernambuco. Nós temos a Maria e o Celso, lá de Boston. A Grace, lá de Orlando. O Santana e a Emília, lá de Las Vegas. E tantos outros de fora do Rio, do Brasil e do mundo, né? Que acompanham o MAP nesses estudos, na Hora de Maria. A propósito, vamos tentar, quando for possível, nos conectarmos na Hora de Maria, às 18 horas, horário de Brasília, porque o mundo está precisando muito de uma corrente positiva para contrabalançar
toda essa corrente negativa, toda a confusão que existe no mundo. Olhando do ponto de vista espiritual, nós estamos vivendo uma verdadeira batalha espiritual. Estamos mesmo do lado de lá. Jesus e sua equipe estão trabalhando muito, retirando desses umbrais mais densos esses espíritos que estão há muito tempo já resistentes no mal e que formam organizações, que se estruturam para prejudicar a vida dos outros. Isso acontece e eles estão sendo retirados, estão sendo removidos desses locais. Isso estava previsto. É o momento da separação do joio do trigo, é a grande transição planetária. E o mundo de regeneração vem chegando, mas primeiro tem que chegar dentro de nós. Mundo de regeneração não é algo que vai acontecer em torno de nós, é dentro de nós que se forma esse mundo de regeneração. Então vamos unir nossas mentes sempre que possível em grupos de estudo, vamos nos conectar no Ângelus na hora de Maria, vamos fazer a nossa parte. É muito importante que tenhamos uma atitude positiva perante a vida, enfrentando nossas dores, nossos dramas, porque eles vão passar, tá bem? Bom, sobre esse assunto, identidade dos espíritos, ele é muito importante porque quando nós recebemos uma mensagem de um espírito, quem é esse espírito? Quem é esse ser que está se comunicando? Essa mensagem tem que ser levada em consideração como uma mensagem séria. Toda casa espírita é como se fosse um prédio de 2 andares. Nós temos no 2º andar a construção no lado espiritual. Toda casa espírita tem sido usado basicamente como um ponto de luz, como um pronto-socorro, um hospital. Então, muitos espíritos são levados para essa esfera espiritual que fica sobre essas casas. E o trabalho mediúnico é um trabalho, vamos dizer assim, de parceria entre os 2 andares, né? Esses pontos, esses hospitais, esse 2º andar das casas espíritas está sendo ampliado pela espiritualidade, justamente pelo momento que nós estamos vivendo. Esses tempos, esses anos de transição, de resgate de espíritos. Muitos dos nossos entes queridos, também espíritos obsessores, que são resgatados, que dizem respeito a nós, eles são levados para essa esfera espiritual. Quando existe uma palestra, normalmente tem 2 andares, o plano dos encarnados e o plano dos desencarnados. Então, mais do que nunca, é importante nós conhecermos todos os aspectos sobre a mediunidade. É importante o estudo, é importantíssimo o Livro dos Médiuns, que é um compêndio sobre mediunidade, resumindo todas as observações, os estudos que Kardec fez nessa ciência de observação, que também é o Espiritismo, e que depois teve continuidade, com tantos outros médiuns bem conhecidos, como Chico Xavier, o nosso Divaldo Pereira Franco e tantos outros. Uma das maiores dificuldades que nós temos no exercício da mediunidade é a identificação dos espíritos que se manifestam. Todas as mensagens precisam passar por um crivo, porque o que dá a credibilidade da doutrina espírita é justamente esse cuidado que se tem. Existe uma técnica, existe um modo de trabalhar que nos dá segurança, porque não basta um espírito se comunicar. Nós também somos espíritos. O fato de estar fora da carne não faz ninguém superior, ninguém melhor, ninguém na condição de orientador. Então, nós temos que ter bastante discernimento ao receber alguma comunicação e temos que ser muito sérios com relação a isso. Então, o item 255 desse capítulo 24, provas possíveis de identidade. Eu vou lendo algumas passagens desses itens. Então, vamos lá. A questão da identidade dos espíritos é uma das mais controvertidas, mesmo entre os adeptos do espiritismo.
é que, com efeito, os espíritos não nos trazem um ato de notoriedade, e sabe-se com que facilidade alguns dentre eles tomam nomes que nunca lhes pertenceram. Esta, por isso mesmo, é, depois da obsessão, uma das maiores dificuldades do espiritismo prático. Todavia, em muitos casos, a identidade absoluta não passa de questão secundária e sem importância real. Tá? Então, quando um espírito se apresenta, e muitas vezes, quando é um espírito de ordem mais elevada, um espírito superior, ele nem tem tanta necessidade de se identificar. Como é que você identifica a mensagem de um espírito superior? Pelo teor da mensagem, pelo que é dito, se tem algum diferencial, se é uma mensagem que nos emociona, nos eleva, que nos faz pensar sobre a vida. Vamos lembrar da Joana de Ângeles, né, com Divaldo Franco. Divaldo, bem moço ainda, já tinha contato com esse espírito que não se identificou logo de início como Joana de Ângeles. Quando ele pergunta o nome, ela responde: me chama de um espírito amigo. E por anos a Joana não se identificou com o Divaldo. Só mais tarde, depois de passado um bom tempo, é que ela resolveu que era a hora. Né? Você pode me chamar de Joana de Ângeles. Então, essa é uma característica dos espíritos superiores. Muita humildade e não existe o personalismo. Nós temos muito disso, né? Queremos que o nosso nome fique em destaque. Espírito elevado, não. Já aqueles que querem perturbar, aqueles que se infiltram nesses trabalhos, quando a espiritualidade superior permite, esses muitas vezes são deixados fazer isso para um teste, para exaltar o orgulho do grupo, ver se o grupo vai cair, e às vezes o grupo cai. Lembrem-se que nós estudamos a fascinação, né? Muitos espíritos agem assim, em grupos mediúnicos, e o grupo passa a acreditar piamente naquele espírito. É óbvio que até isso acontecer, a espiritualidade maior já deu vários toques no grupo, mas muitas vezes não são ouvidos, porque a vaidade fala mais alto. Daí o perigo. Então nós temos que ter um crivo, precisamos filtrar não só as mensagens, mas sobretudo tentar entender quem é esse espírito. É um espírito de ordem superior? É algum mais ou menos do nosso nível, que quer apenas deixar uma mensagem, às vezes para alguém especificamente, ou é um espírito perturbado e perturbador que vem querendo prejudicar alguém, prejudicar o grupo, prejudicar a casa, porque esse trabalho é muito atacado, mas também é muito protegido. Mas cabe a nós esse discernimento, esse teste, essa prova de estudar e tentar passar pela vaidade, principalmente. O médium, ele é muito atingido na vaidade. Nós temos que tomar muito cuidado. Então, continuando aqui. A identidade dos espíritos das personagens antigas é a mais difícil de se conseguir, tornando-se muitas vezes impossível, pelo que ficamos adstritos a uma apreciação puramente moral. Julgam-se os espíritos, como os homens, pela sua linguagem. Aí está o ponto principal. Se um espírito se apresenta com o nome de Fénelon, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, como um dos espíritos da codificação, né, da equipe do Consolador, então, se ele se apresenta com o nome de Fénelon, por exemplo, e diz trivialidades e puerilidades, está claro que não pode ser ele. Porém, se somente diz coisas dignas do caráter de Fénelon e que este não se furtaria a subscrever, se não prova material, pelo menos toda a probabilidade moral de que seja de fato ele. Então, é assim que nós devemos agir na análise das mensagens dos espíritos. Nem tanto se ligar no que eles possam dizer a respeito da sua identidade. Eu sou A, sou B ou C.
O que importa mais é o teor da mensagem, entenderam? Tenham isso em mente, vocês que venham um dia ou que já estejam trabalhando diretamente com, por exemplo, reuniões mediúnicas, tá bem? Item 256. À medida que os espíritos se purificam e elevam na hierarquia, os caracteres distintivos de suas personalidades se apagam. É o que eu acabei de falar, dando o exemplo da Joana de Ângeles. À medida que a gente evolui espiritualmente, nós temos tantas vidas, tantas situações que nós vivemos, e como nós já estamos mais isentos dessa coisa da vaidade, se eu me apresentar a alguém, não importa tanto quem eu sou. O que importa é o que eu vou dizer de bom para aquela pessoa, para aquele grupo. Eu vou com boa intenção, eu vou de coração aberto, eu vou por amor. Então eu não preciso dizer quem eu sou. Principalmente se eu fui uma personalidade conhecida, que o grupo avalie o que eu estou dizendo e tire coisas boas para ele, grupo, ou para uma pessoa específica, né? Então, é o que se dá com os espíritos superiores e os espíritos puros. Nessa culminância, o nome que tiveram na Terra, em uma das 1000 existências corporais efêmeras por que passaram, é coisa absolutamente insignificante. Notemos mais que os espíritos são atraídos uns para os outros pela semelhança de suas qualidades e formam, assim, grupos ou famílias por simpatias. Então, o que acontece na espiritualidade? Nós temos grupos de espíritos com o mesmo nível moral, eles têm afinidade, eles se amam, eles estão fazendo muitas vezes um trabalho em conjunto. E como no plano espiritual a transmissão do pensamento é a linguagem praticamente dos espíritos, é assim que se comunicam, essa equipe tem um pensamento uníssono, eles têm os mesmos ideais, os mesmos sentimentos, e é isso que se chama uma falange espiritual. Então você tem espíritos da falange de Francisco de Assis, que têm o mesmo nível de afinidade, o mesmo sentido de vida, uma elevação bem próxima. Então, muitas vezes, quando um se comunica, ele está falando pelo grupo, ele está falando por Francisco de Assis. E muitas vezes, quando esse espírito se comunica, um Francisco de Assis está diretamente ligado a ele. É como se ele fosse um médium de Francisco. Então você ouve Francisco através daquele espírito. Então você tem grandes falanges. A falange de Dr. Bezerra, que atua nos tratamentos, em orientação de casas espíritas. Existem milhares de espíritos ligados a Dr. Bezerra. Então, numa casa espírita, muitas vezes o Dr. Bezerra se manifesta, não é ele diretamente, é um espírito da falange dele. Mas como ele acessa o pensamento de Bezerra e é do mesmo grupo, da mesma afinidade, podemos dizer que é Bezerra falando, não diretamente, mas indiretamente. E todos esses espíritos superiores são da falange de Jesus. Então todos eles traduzem o pensamento de Jesus. Essa é a equipe do Consolador, que Kardec utilizou para a codificação da doutrina espírita. É a falange do Cristo. O Consolador que Jesus prometeu que ia enviar iria explicar todas as coisas que ele não pôde explicar na época, porque não havia condições mentais de conhecimento, e ia relembrar tudo o que ele havia dito. Então essa falange de espíritos do Cristo vem relembrar o seu Evangelho. Está aí a origem do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Evangelho de Jesus, aquilo que está no Novo Testamento na Bíblia, porém com a visão espiritual, ampliando a visão daquilo que foi dito por Jesus, colocando o elemento espiritual, aparando arestas, tirando dúvidas, com explicações bem claras, que estão lá nas instruções dos Espíritos, do Evangelho. Então, essa identidade dos Espíritos é fator fundamental para um bom desenvolvimento de um trabalho mediúnico
e é um dos fatores que dá credibilidade à doutrina espírita. Esse foi o grande trabalho de Kardec. Ele filtrou tudo, ele fez comparações, ele analisou, ele pesquisou, não saiu aceitando tudo que vinha da espiritualidade. Então nós temos que seguir essas orientações. É isso que caracteriza uma casa espírita, né? Mas casa kardeciana, embora, vale até a pena falar sobre isso, só existe um espiritismo. Não existe espiritismo mesa branca, o espiritismo isso, o espiritismo aquilo. Existe o espiritismo, que é o estudo do espírito, codificado por Allan Kardec. Então, as 5 obras básicas de Kardec são a orientação geral para todos os espíritas. E essas obras são complementadas, então, pelas obras que foram psicografadas pelo Chico Xavier. Hoje nós temos um conjunto de obras magníficas de teor psicológico, que é o que nós precisamos muito, da Joana de Ângeles, através da psicografia do Divaldo Franco, e tantas outras obras maravilhosas e médiuns que se dedicam, né, a esse trabalho. Com relação a essa questão da identidade dos espíritos, veja bem esse exemplo que eu vou dar, que está lá mais à frente aqui no Livro dos Médiuns. Kardec recebeu muitas comunicações. Vamos entender o seguinte: Kardec estava então cercado por essa falange do Cristo, nos trazendo o Consolador. Portanto, o Espiritismo é o Consolador que Jesus havia prometido. E quem são esses espíritos que trouxeram essas mensagens? Espíritos muito elevados para um planeta como a Terra. Espíritos ligados a Jesus. E o próprio Jesus orientando, inspirando esses espíritos. E aí é a falange, podemos dizer, do espírito de verdade. É Jesus falando através de seus irmãos para nós, tá bem? E teve uma comunicação que Kardec tomou um cuidado danado. E essa comunicação está no Livro dos Médiuns, no capítulo 31, mais lá à frente, e faz parte do capítulo 6, o Cristo Consolador, do Evangelho segundo o Espiritismo. Vejam bem essa mensagem, para quem não conhece, eu vou ler só o início. Venho eu, vosso Salvador e vosso Juiz, venho como outrora, como antes, aos filhos transviados de Israel. Venho trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como outrora a minha palavra, tem que lembrar aos materialistas que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinar a planta e que levanta as ondas. Revelei a doutrina divina. Como ceifeiro, atei em feixes o bem esparso na humanidade e disse: vinde a mim, vós todos que sofreis. Só por esse parágrafo deu para entender, assim, sentiu a elevação da mensagem. E essa mensagem continua, belíssima. E aí tem uma nota de Kardec, aqui no Livro dos Médiuns. Olha só o que Kardec vai dizer. Esta comunicação obtida por um dos melhores médiuns da Sociedade Espírita de Paris foi assinada com o nome que o respeito nos não permite reproduzir, senão sob todas as reservas. Tão grande seria o insigne favor da sua autenticidade, e porque dele se há muitas vezes abusado demais, em comunicações evidentemente apócrifas. Esse nome é o de Jesus de Nazaré. Então, essa mensagem que é recebida como sendo de Jesus. E Kardec coloca essa mensagem no Evangelho assinada pelo Espírito de Verdade. Porque é a falange do Cristo. Não importa se é Jesus diretamente ou se é um espírito ligado a Jesus. Mas essa mensagem, por exemplo, foi identificada como sendo uma mensagem da falange do Cristo. Uma mensagem do Consolador. Por isso foi colocada no capítulo 6, o Cristo Consolador. E Kardec, então, analisou essa mensagem. Ele avaliou e certamente inspirado, porque ele tinha médiuns também que o cercavam, né, e que traziam mensagens. Por exemplo, um espírito muito próximo a Kardec, na codificação, é São Luís. Então é óbvio que Kardec também filtrou através desses outros espíritos, né,
com a confiança que ele tinha, já utilizando os médiuns, e reuniu, então, essas mensagens super especiais, diretamente do Cristo, através da sua falange, do Espírito de Verdade, e coloca no capítulo 6, o Cristo Consolador, que é um dos capítulos mais bonitos do Evangelho, todas as mensagens de teor elevadíssimo. Entenderam a ideia da identidade dos Espíritos? O que importa é o teor da mensagem. E muitas vezes, um espírito de uma determinada falange se manifesta, tá bem? Eu não quero aqui falar de Umbanda, tá bom? Nós respeitamos nossos irmãos da Umbanda. Mas, por exemplo, você tem os pretos velhos. É uma falange. Não é um preto velho. É uma falange de espíritos que normalmente são espíritos muito humildes, que diminuem o seu brilho e vêm trazer uma mensagem. E aí a pessoa diz, é um preto velho que está se manifestando. É uma vovó, né? É o espírito tal. Mas, na verdade, esses espíritos representam falanges. E o que importa é aquilo que ele está trazendo. Da própria Umbanda, isso tem que ser considerado, né? Então, hoje, muitas casas de Umbanda já olham para o Espiritismo e estudam as obras básicas, o que, com certeza, faz muito bem a esses médios, né? Então, fica uma recomendação aí, se vocês conhecem alguém da Umbanda, incentive para que eles estudem, tá bom? Passem essas informações para eles. Eu sei que muitos já estudam, né? Que fazem um trabalho muito bonito. Bom, voltando aqui nesse capítulo 24, então Kardec faz uma longa dissertação aqui. Vamos ver mais alguns itens antes de eu passar um filmezinho para vocês. No Evangelho segundo o Espiritismo, eu fiz uma notinha aqui para não esquecer, tem duas mensagens de Joana de Ângeles. No capítulo 9, item 7, a paciência. É uma mensagem curtinha, muito lida nas casas espíritas. E no capítulo 18, no item 15, dar-se-á aquele que tem. Essas mensagens no Evangelho são assinadas por um espírito amigo. Esse espírito amigo é justamente a Joana de Ângeles, tá bem? Então, tanto na mensagem a paciência, com aquela mensagem dar-se-á aquele que tem, a nossa Joana participa de codificação. Então, Joana de Ângeles é um desses espíritos da falange do Cristo, né? Ela que vem reencarnando no seio da Igreja Católica e fazendo um trabalho em vários países, um trabalho magnífico. No item 259, tem aqui uma recomendação de Kardec, eu pessoalmente nunca fiz isso, é interessante. Ele diz assim: um meio empregado, às vezes com êxito, para se conseguir identificar um espírito que se comunica, quando ele se torna suspeito, consiste em fazê-lo afirmar, em nome de Deus Todo-Poderoso, que é realmente quem diz ser. Vocês entenderam? Então você está numa reunião mediúnica, o doutrinador ou dialogador, que é aquele que conversa com os espíritos, está meio assim, reticente com relação à mensagem. Então ele pede, você faz o seguinte, você diga o seguinte, em nome de Deus Todo-Poderoso, você é quem você está dizendo. E diz Kardec, né, que normalmente esse espírito que usa um nome usurpado recua diante do sacrilégio. Eu confesso que eu nunca fiz isso em reuniões mediúnicas, eu ainda vou experimentar quando eu tiver alguma dúvida. Mas, então, Kardec dá todas as dicas para a gente desenvolver um trabalho espiritual. Bom, o nosso Chico Xavier, que tem uma mediunidade ímpar, além das obras magníficas que ele nos deixou, pela última contagem, 530 livros de altíssimo nível, ele também deixou mensagens para muitas pessoas. Ele tinha um trabalho em que ele consolava as pessoas que tinham perdido entes queridos. Nós sabemos que a maior dor que uma pessoa pode ter, essa dor não tem nem nome, é a dor daquele que perde um filho. É horrível. A vida da pessoa realmente quase que deixa de ter sentido, né? E existem situações diversas. Aqueles que se vão por uma doença,
que vão através de alguém que cometeu um crime, suicídio. Existem muitas histórias. Seja qual for o meio do desencarne desse filho, é muito doloroso para a família. Então, Chico Xavier, com autorização do alto, tinha um trabalho para consolar as mães, os pais que tinham perdido seus filhos. E um dos casos ficou conhecido porque era um casal lá de São Paulo, judeus. O pai do rapaz que desencarnou era médico, e esse rapaz desencarnou numa cirurgia de garganta. Teve lá um choque anafilático, um problema sério, e acabou desencarnando. E a família, então, caiu naquela dor inimaginável. E aí a mãe do rapaz vai até o Chico. Por várias vezes foi até o Chico Xavier e recebeu uma mensagem. Essa mensagem veio com palavras em hebraico, falava detalhes dos rituais dos judeus, dizia como esse rapaz foi recebido do lado de lá, tá? E quem narra essa história, a princípio, é o Arnaldo Rocha. Quem é o Arnaldo Rocha? Arnaldo Rocha foi o marido ele já desencarnou, da Irma de Castro, que também desencarnou com 20 e poucos anos. E quem é Irma de Castro? Ela é muito conhecida no meio espírita como espírito Meimei. Meimei é Irma de Castro. E o Arnaldo era casado, então, com Meimei. E o Arnaldo participou de reuniões mediúnicas com Chico Xavier. Ele era um doutrinador. A propósito, imaginem essa experiência. Você trabalhar numa reunião mediúnica com Chico Xavier. Os espíritas que estão me assistindo, que trabalham em reunião mediúnica, sabem do que eu estou falando. Dá até arrepio de pensar. Então, o Arnaldo faz um relato dessa mensagem. Eu vou deixar, então, um vídeo para vocês de 1 minuto e 50 segundos, o Arnaldo Rocha falando sobre essa psicografia do Chico. E semana que vem, no próximo estudo, eu vou completar esse vídeo com o depoimento dos pais. Então, assistam o Arnaldo Rocha, esse depoimento sobre essa magnífica psicografia de Chico Xavier. Voltamos já já. Você acha que, de alguma forma, eram inúmeras pessoas que iam procurá-lo? Você já viu muita gente ser consolada? As filas eram muito grandes, as pessoas conseguiam um certo tipo de consolo realmente? Olha, eu vou lhe contar um caso interessante. Um casal de São Paulo, um médico famoso, judeus, perderam um filho, morreu um filho, numa cirurgia de garganta, e a anestesia provocou, eu não sei como é que fala o nome, quando dá um choque anafilático. Então a família ficou muito triste, são judeus. Aí alguém aconselhou para ir a Uberaba. Eles chegaram, a reunião já estava pronta. No fim da reunião, Chico ia ler as mensagens, então ele pedia licença, falava a quem era dirigido. Chegou um homem, ele foi lendo a mensagem, chegava num ponto que ele não sabia ler, que estava escrito em hebraico. Aí o homem é que leu aquilo, não, está falando, o filho contando como ele foi recebido no mundo espiritual, a maneira dos judeus. Então esse é o livro mais interessante que eu conheço. Que ele não sabia escrever hebraico, não sabia ler também, era o outro que estava escrevendo. O homem aí, a senhora dele deu uma entrevista há pouco tempo, dizendo que eu tenho agora 7 amores no meu coração, 7 rosas. Meus filhos, meu marido e Francisco Cândido Xavier. Agora, eu continuo frequentando, como é que chama? A sinagoga. Sou um sincero, mas que ela achou o livro. Meu filho, coisas que ele falava, a maneira de escrever para a gente, os apelidos que nós tínhamos em hebraico. Então era o site que ela, o Chico não sabia ler o que estava escrito. Para mim é uma das coisas mais notáveis, pela beleza e a pureza da psicografia de Chico. Então, impressionante, né? O Chico Xavier, com a sua mediunidade, ao ponto de psicografar em idiomas, num idioma complexo como o hebraico. E vocês vão ver na semana que vem o depoimento dos pais desse rapaz que desencarnou. É muito impressionante. Então, Chico Xavier, que é um ser que tinha uma mediunidade que vai além até da nossa compreensão,
ele lia a mente das pessoas, ele convivia com os espíritos normalmente, né? Fazia parte da vida dele. Então, muito difícil enganar um Chico Xavier, né? Mas mesmo ele fazia um crivo, uma análise das mensagens, e ele sabia muito bem como funcionam essas coisas do mundo espiritual. Então, a mensagem do Chico Xavier, eu digo que é como se tivesse um selo de qualidade, ISO 9001. Se existisse uma referência de qualidade de mediunidade no espiritismo, essa referência seria e é, na verdade, o Chico Xavier, né? Podemos incluir aí o nosso Divaldo Franco e outros, como a Dona Ivone Pereira, assim, uma mediunidade ímpar que eles tinham e têm, né? Então, é isso daí. A identidade dos espíritos, muitas vezes, fica muito clara nessas mensagens, como essa recebida pelo Chico, desse rapaz, porque conta detalhes que muitas vezes só a família conhece. E detalhes de coisas muito íntimas. Então, é uma mensagem autêntica. Então, é pelo teor da mensagem que você vê quem é o espírito. Não adianta o espírito se apresentar e dizer que é filho de fulano e, de repente, deixar uma mensagem que não acrescenta nada, né? Então, nesse caso, a mensagem foi clara, veio forte. O Chico Xavier, quando começou o trabalho mediúnico, qual foi a primeira obra que ele psicografou? E vamos pensar bem por que foi essa obra. A obra é Parnaso de Além Túmulo. Então, eu fiz aqui um resumo, né, que foi um salto na carreira do Chico Xavier como médium. Foi em 1932. Essa obra é uma coletânea, olha só, de 60 poemas, atribuídos a 14 autores desencarnados, 9 brasileiros, 4 portugueses e 1 anônimo. Entre esses autores, nomes famosos como Augusto dos Anjos, Casimiro de Abreu, Cruz e Souza, Olavo Bilac, Castro Alves, Arthur Azevedo, dentre outros. Qual a importância disso? Por que será que a primeira obra veio na forma de poema? Se algum de vocês for uma pessoa que estuda literatura ligada a isso, sabe que, por exemplo, um poema, você tem estilo, você tem características, é como se fosse uma impressão digital. Então, uma pessoa que está acostumada a ler e fala, esse é o estilo de fulano. Então, se um espírito se apresenta dizendo que é Olavo Bilac, ele tem que, no mínimo, tentar copiar o estilo de Olavo Bilac. E se ele não for tão brilhante como Olavo Bilac e tão preciso no tipo de mensagem que um Bilac enviava, o tipo de poema, o estilo, ele não vai conseguir lubridiar uma pessoa que conheça esse tema. E se espíritos vierem tentando lubridiar o médium, as pessoas, dizendo serem Casimiro de Abreu, Augusto dos Anjos, etc., etc., fica muito difícil, né? É como uma pintura. Uma pintura, ela tem o estilo do pintor, a técnica que ele usa. Então, você tem a espessura da tinta, a combinação das cores, a maneira como o pincel era passado, né? A combinação do quadro. Então, um especialista, um perito, conhece o estilo daquele pintor. Fica muito difícil para uma pessoa se passar por um grande pintor, como Rembrandt, como Picasso, como Monet. Ele tem que, no mínimo, conhecer o estilo desse pintor e confundir um perito, o que não é tarefa muito fácil. A mesma coisa na literatura. Então, a primeira obra que vem do mundo espiritual vem como, assim, uma garantia, um selo. Somos nós mesmo. E até hoje eu não vi pessoas falarem que, não, esse estilo não é o de Bilac, esse estilo não é de Casimiro de Abreu, né? Então, a primeira obra que vem através de Chico Xavier já vem, como a gente diz na gíria, né, arrebentando a porta para falar, olha, vem coisa séria para vocês aí. Toma de presente esses poemas que nós passamos para você. Vem agora a equipe do Consolador
complementar aquelas mensagens de Kardec. E Chico Xavier nos deixa 530 obras magníficas, dentre elas Parnaso de Além Túmulo. Aliás, a segunda obra publicada é um livro que eu recomendo a todos, Carta de uma Morta. O espírito é Maria João de Deus, simplesmente a mãe de Chico Xavier, que se apresenta a ele e vem falar de outros mundos, falar da vida espiritual. Uma obra que tem informações que depois aparecem na obra Nosso Lar. É um livro muito bonito também, Cartas de uma Morta. Recomendo todo mundo a colocar na sua lista de leitura, vale a pena, tá bom? Então, sobre essa questão da identidade dos espíritos, e a caligrafia, e a assinatura? Então, no item 260, vamos lá, o que Kardec nos informa. Igualmente, se pode incluir entre as provas de identidade a semelhança da caligrafia e da assinatura, mas, além de que nem a todos os médiuns é dado obter esse resultado, ele não representa invariavelmente uma garantia bastante. Quer dizer, não necessariamente um médium vai reproduzir a caligrafia do espírito. A comunicação é mente a mente. Nem todos têm essa característica de ceder o seu corpo de forma que o espírito tome conta de uma maneira que as mãos do médium reproduzam a caligrafia do espírito. Ela pode vir até um pouquinho diferente, semelhante, pela interferência do médium. Mesma coisa com relação a uma assinatura. Porém, em alguns casos, característica de alguns médiuns, essa caligrafia, essa assinatura, são exatamente a do espírito. Inclusive, a assinatura, vocês sabem também que existem peritos que afirmam, isso aqui é a assinatura de fulano. E quantas vezes isso já não aconteceu nas mensagens mediúnicas, tá? Então, Kardec diz assim: há falsários no mundo dos espíritos, como hoje há no nosso, né? Aí não se tem, pois, mais do que uma presunção de identidade, que só adquire valor pelas circunstâncias que a acompanhem. O mesmo acontece com os sinais materiais que algumas pessoas têm como talismãs inimitáveis para os espíritos mentirosos. Para os que ousam perjurar ao nome de Deus ou falsificar uma assinatura, nenhum sinal material pode oferecer obstáculo maior. A melhor de todas as provas de identidade está na linguagem e nas circunstâncias fortuitas. Então, é o linguajar o que importa, e características específicas que a mensagem traga. Assinatura, caligrafia, pode acontecer em alguns casos, mas não em todos. Então, não vamos também desconfiar dos médiuns. Aliás, é difícil para os médiuns, né? Vocês que estejam me assistindo e que tenham a mediunidade e trabalham na mediunidade, porque são tantos cuidados que se toma que parece que se desconfia dos médiuns. Não. Por isso que um trabalho mediúnico tem que ser um grupo fechado, que estuda, se conhece e que vai justamente fazer esse filtro sem melindres, que é algo que a gente tem que evitar na mediunidade, os melindres. Então, nós, lembrando de João Evangelista, que na primeira epístola nos deixa essa recomendação: meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, pois muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então, uma mediunidade não muito equilibrada, pessoas ou grupos que não estudam, que não estejam unidos, que não estejam em sintonia com a espiritualidade, podem ser presas de espíritos que querem perturbar, que querem prejudicar, que querem desacreditar o médium. Por isso que a mediunidade precisa ser executada, treinada, para depois se partir para o trabalho mais sério e definitivo, dentro de uma casa espírita. Por que dentro de uma casa espírita? Porque é quem conhece esse assunto, é quem estuda esse assunto. O espiritismo é uma ciência também, uma ciência de observação.
Então, todo esse trabalho que a espiritualidade superior teve, através de Kardec, para nos deixar o Livro dos Médiuns, não é para ser um livro de prateleira, ele é para ser estudado pelos médiuns. E quando nós falamos dos médiuns, não apenas aqueles ostensivos, porque você pode trabalhar numa casa espírita de várias maneiras, mas você vai estar sempre em contato com os espíritos. E é importante que todos conheçam esse assunto, porque quem é que pode dizer que mais à frente não vai estar envolvido mais diretamente num trabalho? Então, estudando, você se qualifica para o trabalho, você se prontifica a realizar um trabalho no campo da mediunidade. E a espiritualidade, sabendo disso, vai direcionar você a qualquer momento para um trabalho desse tipo. E muitas vezes, não no trabalho mediúnico mais diretamente, como a gente entende, de psicografia, de psicofonia, mas no atendimento fraterno, num trabalho de evangelização, na conversa com uma pessoa, você vai ser inspirado pelos espíritos, você vai ouvir coisas relativas à mediunidade que aquela pessoa tem na família dela, por exemplo. E que bom se você puder conversar com base. É uma grande responsabilidade atender uma pessoa que tenha na sua família fenômenos mediúnicos acontecendo. E você trabalha numa casa espírita e não conhece mediunidade, nunca estudou o Livro dos Médiuns. Daí a importância de vocês que estão assistindo estarem estudando, mesmo que não venham trabalhar diretamente com a mediunidade. Vocês podem ser bons conselheiros para pessoas que tenham esse tipo de experiência e que não compreendam, tá bem? Mas o nosso tempo está se encerrando, na verdade se encerrou. Eu queria agradecer a todo mundo que deixa as mensagens, sempre incentivando, né, a dizerem de onde vocês são, quem ainda não disse, e não esquecendo de qualquer dúvida nos mandar por e-mail, contato@map.org.br, assunto Livro dos Médiuns, ou aí nos próprios contatos, tá bom? Então, que Jesus abençoe a todos. Na próxima semana eu vou complementar esse vídeo com os pais do rapaz, não percam. Muita paz para todos, paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.